Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2020. E hoje a nossa aula está especial porque nós ainda vamos trabalhar sobre o livro A Borboleta Azul. A nossa videoconferência ontem foi bem legal. Começamos a aula em ritmo de festa, com música, e todos participaram. Parabéns para vocês que se prepararam para ontem nós podermos corrigir todas as atividades da sexta-feira. E para iniciarmos a aula de hoje, tem como sugestão a oração do Pai Nosso. Então, vocês podem fazer esta oração agora, no início da aula, ou vocês podem fazer num outro momento que vocês acharem que fica mais apropriado conforme a rotina de casa. A oração do Pai Nosso é a oração que ele escreveu e é uma oração universal onde todos os lugares, indiferente da religião, ele é conhecido. Então, vocês façam aí esta oração em casa no momento que vocês acharem melhor. E dando sequência a essa aula de hoje, vocês ontem fizeram a leitura do livro digital A Borboleta Azul e a sua compreensão. E na última atividade lá da compreensão deste livro, tinha como sugestão vocês darem um final diferente para a borboleta. Eu espero que vocês tenham sido bem criativos e tenham dado um final bem feliz para ela, pois o final dela não foi muito legal. Então vocês tiveram esta oportunidade de escrever um final bem legal e bem feliz para a borboleta. Então, retornando às atividades de hoje, nós toda esta semana vamos fazer uma revisão dos objetos de conhecimento. Nós acabamos todo o primeiro trimestre e na outra semana iniciaremos o segundo trimestre. Então, para nós iniciarmos os novos conhecimentos de novos objetos de conhecimento, é necessário que nós façamos uma revisão de todos os objetos de conhecimento trabalhados até agora no primeiro trimestre, para que vocês entrem no segundo trimestre bem afiados e bem espertos sobre tudo que nós aprendemos nesses 3 primeiros meses, de aula. Então, vai ter lá na atividade número 2, após a oração, retire da história o que se pede. Então, a história é a borboleta azul, vocês vão ter que abrir lá novamente o livro. Um substantivo próprio. O que é substantivo próprio, pessoal? Então, o substantivo próprio é um substantivo que dá nome às coisas. E quando te for próprio, tem que estar sempre com letra maiúscula. Depois diz na letra B 3 substantivos comuns. Então, o substantivo dá nomes. E os nomes comuns são aqueles nomes que não são de pessoas, nem de cidade, nem de país, nem de rua, de bairro. Então, são nomes comuns. Então, não é com letra maiúscula. Depois pede adjetivo que caracteriza casca, borboleta, brise, planície e passeios. Então, adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos, seja eles próprios ou comum. E o que são características? São coisas que definem aquilo, defeitos ou qualidades ou outras coisas. Por exemplo, a professora é maravilhosa. Então, maravilhosa é uma qualidade, uma característica da professora. Então, isso é um adjetivo. Depois pede assim, 2 palavras com uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas. Então, lá vocês vão fazer essa revisão com o número de sílabas. Então, é importante que vocês separem elas para ter certeza do que você está colocando lá. No número 3, é para vocês lerem as frases e colocar apenas lá, circular os substantivos comuns e sublinhar os adjetivos. Então, circular é fazer um círculo e sublinhar é fazer um
risco. Então é só para vocês fazerem isso. Para ficar bem bonito, vocês podem fazer com um lápis colorido, o que vocês acharem que fica melhor. Mas tenho certeza, se forem fazer com lápis colorido, para depois tiver que apagar, não vai borrar o caderno, tá bom? Depois, no número 4, fala assim, ó. Crie um substantivo próprio para cada substantivo comum. Então, quando diz criar, vocês vão ter que inventar. Por exemplo, tem lá borboleta, criança, coelho, homem e mulher. Vocês vão ter que dar um substantivo próprio. Por exemplo, ali, se fosse professor, um substantivo comum, vocês iam colocar lá Flávia. E assim vocês vão dar um substantivo próprio para cada um daquelas letras lá, daquelas palavras, daqueles substantivos comuns. No número 5 diz assim, ó, elabore uma frase criativa para cada dupla de palavras. Não esqueça os sinais de pontuação. Então tem 6 palavras lá. Borboleta e lugar, galhos e espécies, jardim e coelho. E se as palavras fossem flor e grama? Então eu escreveria uma frase assim, ó. As flores estão no jardim rodeadas com gramas bem verdinhas. Fiz uma frase só e coloquei as 2 palavras, iniciando a frase sempre com letra maiúscula e cuidando sempre a pontuação, seja ela interrogação, ponto de exclamação, ponto final. Então, vocês têm que sempre cuidar a pontuação com o que vocês querem dizer. No número 6, então, na atividade número 6, é uma atividade de completar as frases com informações sobre o relógio. E o número 7 é para vocês, então, marcarem que horário vocês fazem aquelas atividades. O almoço, o café, o jantar. Espero que vocês tenham aprendido bem essas atividades, tenham revisado bem as atividades das horas, das medidas de tempo e também substantivo comum, substantivo próprio, adjetivos e palavras acentuadas. Boa aula para vocês, paz e bem. Prestem bem atenção em todas as atividades. Um beijo e um abraço.